Tem jeito. Olá? Tá, vou falar pra ele. Ô, João, tira a parte do Guerra Quente. Cedo não. Tá, vou tirar aqui. Não, tá tranquilo, eu tenho aqui. Tenho anotado aqui. É pra passar pra sessão 8. Passei pra mim. 2, aqui. Meu, deixa eu falar tudo em cima da... Oi? Sim, a Nicole já tá posicionada lá Já. no território da... Já. Ela tá só aguardando o início do programa. Tá, gente, tem 10 segundos. Ok. 10 segundos. Cara, eu tô com uma sede, cadê minha garrafa? Parei. Deixa eu ver aqui meu... Ai, João, tá quente. João, tá quente. Não dá tempo, relaxa. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como todos sabem, daqui a 2 dias Acontecerá a virada do milênio. Carro século XX começa a acontecer. a data é especial, porque a nossa gravidade, que já vem diminuindo desde a Guerra Quente, da década de 1950, cairá para a metade a partir do ano 2000. Os cientistas afirmam que nesse ritmo de 1/10 por década, em menos de 30 anos, não haverá mais condições para a vida na Terra. Não haverá. Para você que perdeu a linha de história, segue um resumo dos principais fatos que nos trouxeram até aqui. O último século completo de nossa existência, ou melhor, o século XX, começa com disputas coloniais entre as potências europeias, o que levará à Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, Inglaterra e França saem vencedoras, deixando a Alemanha na miséria. Essa miséria formará o cenário para a ascensão de Hitler, que provocará a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler se mata e, posteriormente, o Japão se rende perante os Estados Unidos. Estados Unidos e União Soviética, competindo por influência, começam a Guerra Fria. Para explicar a Guerra Fria, chamarei meu colega. A Guerra Fria se inicia nos anos de 1950, com a União Soviética e os Estados Unidos no poder. Não foi uma disputa direta, mas sim indireta. Um atacava o outro, pois o mundo estava, digamos que, com medo de uma possível guerra nuclear entre essas duas potências. Para isso, uma começava a influenciar países a defender o seu tal sistema, o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. A partir dessa iniciativa da União Soviética de ir ao centro da Terra e os Estados Unidos seguir como um meio competitivo, a Guerra Fria toma um outro curso, uma corrida ao centro da Terra. A corrida ao centro da Terra ia mudar drasticamente o cenário mundial, virando de Guerra Fria para Guerra Quente. A Guerra Quente estava acontecendo normalmente, a União Soviética e os Estados Unidos tentando chegar ao centro da Terra. Até que então, em 1959, os Estados Unidos chega, só que assim modifica e danifica a costa terrestre. A partir de então, acontecem as seguintes coisas. Estados Unidos e União Soviética, por terem realizado a corrida ao centro da Terra e alterado o planeta, com graves efeitos, sofrem boicote econômico e se tornam países falidos. As duas novas potências mundiais são União das Repúblicas Libertadoras da África, a URLA, e a União Latino-Americana, ULA. Efeitos da Guerra Quente sobre a gravidade começam em 1960, onde a cada 10 anos a gravidade diminui 0,1%. Nosso correspondente na capital da União das Repúblicas Libertadoras da África, a URLA, fala dos preparativos para a virada do milênio. Já foi a época que a moda era ir para Nova York ou Paris, mas nos últimos 5 anos, todos estão se concentrando no continente africano. Saravá, seguidores de Iemanjá. Estamos aqui em Luanda, capital de Angola, para mostrar a virada do milênio, como já tem acontecido há muitos anos. Tive que vir para um lugar mais reservado para poder conversar com vocês, pois tem muita gente na praia. Essas pessoas levam os barquinhos decorados de acordo com como elas querem para Iemanjá. Algumas fazem pedidos, outras agradecem pelo ano.
Apesar da Lua estar distante da Terra, vai ser uma noite muito bonita e iluminada. O povo está se organizando para lidar com as dificuldades que surgiram da falta de gravidade. Vamos ver um trabalho muito importante desenvolvido junto aos grupos terroristas que ganham novas tarefas a partir do andamento. O especialista em andamento, o Dr. Ricardo, nos contará sobre isso. Bom dia. Hoje enfrentamos um assunto muito sério na nossa sociedade. São os terroristas que vêm nos ameaçando e fazendo muitas coisas que para nós não é normal e que nos deixa intimidados. Bom, tenho em minhas mãos um artigo que fala sobre andamento, que no ponto de vista do autor Ricardo, diz que ele pensa que o andamento é a forma que os terroristas aprendem a ser terroristas, porque as coisas que eles fazem são normais para eles, mas para nós não. Então nós pensamos que eles têm alguma deficiência mental, alguma coisa que eles vivem numa realidade diferente de nós. Então as coisas que eles fazem para eles são normais, mas para nós vemos como coisas intimidadoras. O andamento. O andamento é a forma que eles aprendem a ser terroristas. O andamento é um dos principais pressupostos da teoria sociocultural desenvolvida por Lev Vygotsky. Ele diz, basicamente, que para o ser humano se desenvolver, ele depende de outro, do meio em que vive. Para isso usamos linguagem, uma ferramenta que utilizamos para partilhar, trocar informações com as quais nos sentimos mais capazes, ou seja, dominamos. Isso acontece em várias áreas do conhecimento. Esses conhecimentos dependem do meio que cada pessoa vive. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a pessoa que nasce dentro de uma comunidade onde vivem terroristas vai virar terrorista consequentemente. Por quê? Porque no meio que ela vive isso é normal. As coisas que ela aprende vai ter relação com isso. Isso é completamente normal para ela e para as pessoas que vivem nesse meio. Desta forma, cada pessoa vive em um meio diferente. Cada pessoa tem um universo diferente dentro de si. As pessoas que são terroristas têm um universo delas de terrorismo dentro delas. E para nós por isso que para nós é estranho tais atitudes delas, como ameaçar e querer dominar o mundo. O meio é muito importante para todos nós, humanos. Nossas ações são planejadas e postas em práticas com base no meio em que crescemos, ou seja, a cultura em que crescemos está fortemente ligada às nossas ações, aos nossos conhecimentos e ao signo que construímos socialmente. Em outras palavras, a nossa linguagem está fortemente ligada ao nosso pensamento, que é gerado com base no meio onde vivemos. Para Vygotsky, aprendemos e nos desenvolvemos em relações interpessoais, por meio das interações, troca dos diversos meios. Tudo que aprendemos vem de meio coletivo, onde tem influência de meios diferentes, a noção de sermos sócios situados. Ou seja, aprendemos trocando aspectos culturais, aprendemos interagindo. Podemos nos perguntar como isso ocorre, levando em consideração que cada indivíduo vem de um universo diferente, um meio diferente. Isso ocorre porque usamos a ferramenta citada anteriormente, a linguagem, o tipo de linguagem que for necessário, que soubermos para que consigamos interagir com o nosso companheiro mais capaz. Com isso tudo, com esse artigo, nós podemos entender um pouco mais sobre como o terrorista cresce. Por que ele é daquele jeito terrorista? Então, não é matando eles, não é prendendo eles para usar as coisas, mas é mudando a forma, o local que ele vive, a forma de aprendizagem que ele tem, dando boas influências, bons exemplos e mudando um pouco da cultura deles, infelizmente. Isso é só. O Brasil não está fora desta ordem, e a política reflete muito bem isso. Vamos ouvir a reportagem de Guilherme. Hoje eu converso com meu amigo Guilherme Palmeirense sobre a possível nova ordem mundial. Antes de tudo, eu queria agradecer ao jornal pelo espaço dado para poder conscientizar os povos brasileiros sobre política. Então, o povo africano, suas culturas vêm crescendo muito. A religião africana vem sendo adotada em diversos países pelo mundo. Há um grupo terrorista muito forte lá, que cresceu muito militarmente nos últimos anos, e ele anunciou que irá atacar a América Latina. Você acha que, ao longo da América Latina em geral, e do Brasil, dos
com Hitler seria uma boa para combatê-los? Bom, é um caso muito difícil de se analisar, mas, então, eu vou dar uma opinião minha. Eu acho que é bom a gente aliar o Hitler, porque a gente teria um poder bélico mais forte do que esse grupo terrorista, e assim a gente poderia derrotar eles antes que alguma coisa maior aconteça, gerando uma guerra ou um conflito maior. Este grupo terrorista que parece que quer impor uma nova ordem mundial, que seria a unificação do planeta. Seria apenas uma religião seguida por todos, existiria uma única moeda e um único governo. Isso iria começar com esse processo de uma primeira guerra, que viria como a Grande Guerra, a Terceira Guerra Mundial, que seria entre a África e a América Latina. Você acha, o que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é possível? Eu acho que é muito complicado isso, porque como são diversas culturas, eu acho difícil que aconteça que tenha uma situação assim, de todo mundo aceitar ou ser imposto isso. Então, diversos conflitos, e acho que no final vai ficar acabando em uma ordem mundial. Porque no Brasil, por exemplo, temos diversas culturas, diversas religiões, e mesmo assim há um conflito. Se tivermos só uma, poderemos ter um conflito muito maior, causando o fim da humanidade. Então é isso, eu peço que o povo brasileiro se una e a gente tem que combater este grupo africano para não chegarmos a uma nova ordem mundial, seguirmos uma religião, uma moeda e um governo e sermos escravizados pelos africanos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. E a política mundial? Também não. Especialistas falam de uma nova ordem mundial. Yuri, Lucas e Guilherme também nos contarão sobre esse assunto. Hoje eu estou aqui mais um dia sangrento para falar que eu vou reunir com todos os grupos africanos e anunciar um ataque contra a América do Sul. E quando isso acontecer e eu ganhar, eu vou escravizar todos os idosos, crianças, mulheres grávidas, e assim que vai começar uma nova ordem mundial. Ao menos uma coisa boa toda essa história trouxe. As escavações revolucionaram o campo da arqueologia. Tiago nos falará sobre esse assunto. Diretamente do Monte Rissalis, na costa noroeste da Turquia, onde ficava localizada a cidade de Troia. Estamos escavando e achamos os muros da cidade. Nós também achamos um jarro de barro com dentro um pergaminho, assinado por Odisseu, e dentro desse pergaminho tinha as instruções para a construção do cavalo de Troia. Nós também achamos uma espada, um capacete e um peitoral. Achamos que são os usados pelos soldados na guerra. Iremos agora escavar mais a fundo os portões, os muros. Nós achamos os portões de Troia há pouco. Eles têm mais ou menos 9 metros de altura e 5 metros de largura. Nós também encontramos um templo, uns 20, 30 metros da cidade. Achamos que é o templo de Apolo, pois ele era o guardião da cidade. Vamos com vocês! Vídeo sai do ar e cientista explica que a transmissão foi capturada por um universo ao outro. Vamos ver. Conte para nós, Ismael. Como ficar forte e esperto em 90 dias. Para isso, veja os resultados a seguir. Antes, me deixe em paz jogando Minecraft. Depois, tudo isso aponta que eu emagreci 100 quilos. Uma equipe de pesquisadores descobriu a solução perfeita para eliminar gordura e burrice e melhorar de verdade. Xadrez Poderoso 9000 ainda ajuda a reduzir o estresse facial. Veja a imagem a seguir. Sem nada para fazer. Que é isso? Você? E você? Você conhece o Xadrez 9000? E você aí de casa, conhece? Então venha comigo.
cansado de peças de xadrez voando toda hora? Eu tenho uma proposta. Xadrez 9000. Xadrez. Bom, pessoal, como podem ver, a gravidade de todos os planetas e mais do Sol diminuíram em 50%. Então, eu e minha equipe do History Channel estamos trabalhando numa hipótese muito provável. A hipótese de que 50% da massa de todos os planetas e do Sol foram sugados e mandados para outra galáxia. É isso aí.